O ano de 2018 para o Nintendo Switch foi um ano bem controverso. Afinal, comparado ao lineup de 2017, ele foi um ano bem mediano, né? Mas, enfim, e 2019? O que 2019 define para o Nintendo Switch? Quais são os jogos que nós teremos tanto de first parties, quanto de second parties, ou até mesmo third parties? Bem, ele é um ano que tá prometendo bastante coisa, então bora falar sobre 2019 para esse carinha aqui. Bem, se você acompanha notícias e se você acompanhou os directs ao decorrer do ano, você sabe que a Nintendo já prometeu bastante coisa para o ano de 2019. E é sobre esses jogos que eu quero falar hoje. Bem, já agora, dia 11 de janeiro, nós teremos o lançamento de New Super Mario Bros. U Deluxe, ou o que a galera chama de requentado do Wii U, vindo para o Nintendo Switch. O jogo vai ser lançado com as DLCs presentes na versão original, como o modo New Super Luigi U, no qual é basicamente um modo speedrun de New Super Mario Bros. U, com o Luigi jogável e com fases novas, bem mais difíceis, by the way. E também nós teremos a Toadette, né, que até gerou o meme lá da Bowsette, né, foi um dos memes mais curtidos no Twitter em 2018, mas basicamente é a Peach, né, só que na verdade é a Toad com uma coroa aí, mas basicamente é Peach em forma de jogabilidade. É bem interessante, né? Se você nunca teve contato com a franquia New, esse é definitivamente o jogo definitivo pra você. Mas ele é um jogo que, de fato, se você jogou todos da franquia New, então você vai achar ele um pouco requentado mesmo. Eu muito provavelmente vou pegar esse jogo porque eu gosto dos jogos 2D do Mario, né? Mas enfim. Bem, e agora no outono de 2019 nós deveremos ter um novo jogo do Yoshi. É isso mesmo, Yoshi's Crafted World deve chegar entre março a junho desse ano, como foi prometido pela Nintendo. Ele é basicamente uma forma bem parecida com os jogos mais recentes da franquia Yoshi, como Yoshi's Woolly World do Wii U, um excelente game da franquia. E Yoshi's Crafted World, ele é basicamente a ideia mecânica do Yoshi's Woolly World, só que agora com um papelão que deixa um estilo artístico lindo nesse jogo. Ele provavelmente deve ser um dos melhores jogos 2D aí do ano, então se você curte os jogos 2D da franquia Yoshi, esse é um jogo que não pode faltar na sua lista. Tá na minha lista, com certeza, afinal eu gosto muito dos jogos 2D do Mario, gosto muito dos jogos da franquia Yoshi. Eu só não gostava tanto do Yoshi's Island quando eu era pequena por causa do Baby Mario, né, que ele ficava chorando assim, era um negócio meio... mas enfim, mas os jogos mais novos da franquia não tem isso, então é muito bacana de jogar sinceramente com ele. Bem, se você curte Fire Emblem, esse ano também é pra você, afinal Fire Emblem Three Houses tá chegando pro Nintendo Switch. Fire Emblem Three Houses é basicamente um jogo mais parecido com os Fire Emblem originais. Ele não é tão semelhante ao Fire Emblem de 3DS, né? O Fire Emblem Awakening. Então, se você curtiu os Fire Emblem de GameCube, né? Os Fire Emblems um pouco mais antigos, você deve curtir esse game, tá? Ele é basicamente uma volta às origens da franquia, tranquilo? Então, se você curte os Fire Emblem originais, você tem que comprar Fire Emblem Three Houses, né? Bem, na Video Game Awards de 2018, um novo jogo exclusivo para Nintendo Switch, pelo menos no ano de 2019, foi apresentado. Marvel Ultimate Alliance 3 está chegando para o Nintendo Switch. Se você curtir os jogos beat'em up como Streets of Rage ou até mesmo o indie 99 Vidas, esse jogo é para você. Bem, Marvel Ultimate Alliance não é necessariamente uma franquia de beat'em up, mas é um estilo de jogo, né, bem parecido, uma mecânica de gameplay bem semelhante aos jogos em beat'em up. Como o Streets of Rage 4 ainda não foi confirmado para o Switch, Marvel Ultimate Alliance é uma excelente pedida, principalmente se você curte o estilo e se você também gosta dos clássicos personagens da Marvel, né? Eles estão todos lá, os Vingadores no modo geral, né? Então, Marvel Ultimate Alliance 3 chegando ao Switch exclusivamente. Bem, se você curte caça-fantasmas, Luigi's Mansion 3 é pra você. Sim, o terceiro game da franquia chega ao Nintendo Switch ainda em 2019. Bem, se você já acompanhou os jogos mais antigos da franquia, que
ambos os dois estão disponíveis para o Nintendo 3DS, né? O Luigi's Mansion 1, que é o original de Nintendo GameCube, e o Luigi's Mansion 2, Dark Moon, de Nintendo 3DS. Luigi's Mansion 3 deve seguir a mesma linha de gameplay, né? Mas basicamente são gráficos novos, novas fases e provavelmente conteúdos novos em si, né? Tá aí um jogo bem interessante que não tem muitas informações ainda, só teve um teaser. E é um jogo que eu tô particularmente bastante ansioso pra ver como vai ser as novas mecânicas de gameplay, se vai ter novas mecânicas. Enfim, é um jogo que eu tô particularmente bastante ansioso. E bem, nós temos novas IPs também, nós temos novas propriedades intelectuais que a Nintendo apresentou como jogos exclusivos para o Nintendo Switch. Os dois principais, né, são, primeiro, a franquia Town, né, a gente ainda não sabe nada sobre essa franquia, o título ainda está em desenvolvimento, eu não sei se quando você ver esse vídeo o título ainda vai ser Town, se não for, enfim, eles já devem ter anunciado qual o título é, mas basicamente Town vai ser um jogo de RPG em turno, né, desenvolvido pela mesma galera que desenvolve Pokémon, a Game Freak. A gente ainda não tem muitas informações sobre o jogo aparentemente nesse trailer ainda estava em estágio inicial de desenvolvimento, então dá pra ver que o jogo não tá tão bem polido quanto a maioria dos jogos de Nintendo Switch, mas aparenta ser um RPG de turno bem diferente e que deve agradar aí ao público que a Game Freak mira, né, bastante interessante aí. Tem um jogo que deve chegar em 2019 muito provavelmente, e o pessoal ainda não sabe que tipo de expectativa criar. Bem, se você curte jogos como Nioh, Demon X Machina tá aí pra você, né? A gente ainda não tem muitas informações sobre o jogo, mas eu gostei particularmente do gameplay super frenético que esse jogo apresenta, com robôs, né, e essas lutas super legais. Eu acho particularmente um estilo muito bacana de gameplay, né, que é essa coisa meio dinâmica, assim. Então, se você curte esse estilo de gameplay e se você quer uma nova franquia da Nintendo aí pra ver no que vai dar, Demon X Machina tá aí pra você, né? Bem... E bem, se você curtir os RPGs da 3DS, eu tenho duas notícias incríveis pra você. Primeiro é que o Pokémon RPG da franquia principal está vindo para o Nintendo Switch ainda em 2019, tá? A gente ainda não tem muitas informações sobre o jogo, mas aparentemente esse jogo, mesmo sendo da 8ª geração, de acordo com o Game Freak, deve ter um apelo também um pouco mais para o casual, assim como foi o Pokémon Let's Go. Mas ele ainda vai ser o jogo principal, então ele deve ter uma série de mecânicas de gameplay que não estavam no Pokémon Let's Go e sempre são tradicionais da franquia Pokémon. Então nós devemos ter mais horas de gameplay, muito obviamente. E, enfim, né, aparentemente a Game Freak ainda não deu muitas informações, estão rolando rumores sobre uma possível Pokémon Direct ainda em janeiro, mas por enquanto a gente não sabe nada sobre o jogo, mas nós devemos ter informações até o decorrer do ano, porque afinal eu acho que esse jogo deve lançar lá pelo final do ano, tá? Não acho que ele deve ser lançado aí na metade ou na metade pra trás, tranquilo? E bem, se você curtia a franquia Animal Crossing tá chegando pro Nintendo Switch. Bem, Animal Crossing é uma franquia bem dispensável de apresentações, né? Você cuida da sua cidade e o mais bacana do jogo é a mecânica de tempo, né? Afinal, quando é tal dia na vida real, é tal dia no jogo. E eu acho isso muito bacana, porque introduz uma mecânica de tempo bem diferente do que a gente está acostumado em videogames, né? Afinal, o tempo ele sempre passa mais rápido nos jogos. E bem, se você curte a franquia No More Heroes, eu tenho uma pequena notícia pra você. Um spin-off da franquia, o Travis Strikes Again No More Heroes, está vindo exclusivamente para Nintendo Switch. Bem, esse jogo é basicamente um spin-off com uma série de minigames dentro da franquia No More Heroes, né? Então, não, ele não segue o estilo de gameplay tradicional da franquia, mas ele tem uma série de minigames que inclui o Travis, né, que é um personagem aí, já renomado da franquia No More Heroes, com um estilo artístico muito bacana, né, pelo menos de quem gosta da franquia No More Heroes, e um estilo de gameplay extremamente frenético pelo que a gente viu nos trailers. O jogo vai ser lançado, como eu falei, exclusivamente para o Nintendo Switch ainda em 2019. Bem,
A Atlus está trabalhando em Persona 5 para o PlayStation 4, né, o Persona 5R, mas em 2017 ela tinha confirmado que Shin Megami Tensei 5 chegaria em 2019, exclusivamente para o Nintendo Switch. A gente ainda não tem muitas informações sobre o jogo, na verdade a gente não tem nenhuma informação sobre o jogo, a não ser de que ele foi confirmado para o Nintendo Switch ainda esse ano, mas eu acredito que o jogo possa sim ser adiado, tá? Por isso a gente ainda tá numa grade de lançamento meio em dúvida, por mais que o jogo tenha sido confirmado para esse ano, tranquilo? E vamos ver, né, se Persona 5 vier pro Switch posteriormente, talvez o jogo de fato seja adiado para 2020, né? Vamos ver aí qual vão ser as decisões da Atlus. Agora vamos para os jogos second parties, né? O primeiro jogo second party é Bayonetta 3. A gente ainda não tem confirmações se o jogo vai vir de fato para o Nintendo Switch em 2019, mas nós sabemos que já é um jogo exclusivo que está em desenvolvimento. Pelo menos foi o que foi dito na Video Game Awards de 2017, onde tivemos o anúncio de que o jogo será lançado exclusivamente para o Nintendo Switch, fechando a trilogia de uma franquia de hack and slash sensacional. Se você curte hack and slash, Bayonetta é pra você. Mas se você não jogou nenhum game da franquia, a gente tem o lançamento de Bayonetta 1 e 2 para o Nintendo Switch, né? Portados praticamente. Então, vale a pena a compra. Bem, Metroid Prime 4 é uma incógnita, mas pode ser que o jogo venha em 2019. Há rumores fortificando o Metroid Prime Trilogy, que é bem possível também, mas Metroid Prime 4 é uma das apostas da Big N para o Nintendo Switch entre esse ano ou ano que vem, né? No caso 2019 ou 2020. Mas vamos aos jogos third parties. Crash Team Racing vem simultaneamente para o PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e eu não sei se o PC está confirmado. O que nós sabemos de Crash Team Racing é que ele é basicamente um remake, né, uma reimaginação do jogo Crash Team Racing lá do PlayStation 1, que competia diretamente com o Mario Kart 64 do Nintendo 64. O mesmo eu digo para um jogo para meter porrada, né? Mortal Kombat 11 vai vir simultaneamente também para o Nintendo Switch, tá? E bem, Mortal Kombat 11 é uma sequência direta do Mortal Kombat 10, né, lançado lá para a 7ª geração, e é um jogo de meter porrada, né, você tá ligado. E ele foi anunciado na Video Game Awards de 2018. Nós também deveremos ter, obviamente, o novo Doom lançado para o Nintendo Switch, o Doom Eternal. O port está sendo feito pela Panic Button e é basicamente um jogo como uma continuação direta do Doom 2016, aquele mesmo que teve lançado para o Nintendo Switch também. A Bethesda está fazendo um excelente trabalho no que se diz de jogos third parties e a franquia Doom como um todo é uma das franquias que mais está tendo suporte ao Nintendo Switch. E também ainda não sabe se o próximo Wolfenstein vai lançar ainda esse ano, mas o Wolfenstein 3, muito provavelmente, deve vir ao Nintendo Switch, né? A Bethesda já confirmou que sim, o próximo Wolfenstein vai vir pro Nintendo Switch, assim como todas as outras plataformas, mas agora a gente começa com jogos third parties que começam a ser pensados, ou seja, os jogos já estão em desenvolvimento simultaneamente com outras plataformas, então a gente não deve ter aquele atraso de data de lançamento dos jogos em relação ao que a gente teve no ano de 2018 com uma série de jogos third parties sendo lançados, tá? Nós também deveremos ter Dragon Quest 11 vindo para o Nintendo Switch, uma grande edição, um grande jogo aí que tá vindo, tranquilo? Então, como já deu pra ver, sim, 2019 é um grande ano pra Nintendo. Isso é só o que a gente tem confirmado no ano de 2018, tá? Isso foi só o que a Nintendo confirmou em directs e apresentações no ano de 2018, tá? Então, isso significa que sim, em 2019 nós podemos ter novos anúncios do que pode vir ainda por esse ano, tá? Mas eu acredito que agora os anúncios em foco são para o ano de 2020. Afinal, a line-up de 2019, pelo menos entre os exclusivos, nós já temos de 10 a 11 exclusivos confirmados para o Nintendo Switch.
É um excelente ano para quem é nintendista e um excelente ano para quem comprou o Nintendo Switch também. Afinal, esse carinha aqui tá fazendo 2 anos e a gente já tem uma consolidação de mercado, fazendo com que o Nintendo Switch passe muito provavelmente o Xbox One, sendo o segundo console mais vendido dessa geração com apenas 2 anos do seu lançamento, né? O que é muita coisa. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei, que ajuda muito na avaliação de gosto nesse vídeo. Comente aqui nos comentários qual desses jogos você quer comprar para o seu Nintendo Switch. E se você não, se inscreva nesse canal para receber os principais vídeos no seu timeline no YouTube. E caso você queira receber notificação sempre que tiver vídeo novo, só ativar o sininho. Então é isso, eu vou indo por aqui, valeu, falou e fui!